Abra suas Bíblias em 1 João. Nós estamos numa série de estudos chamado As Alianças de Deus com os Homens. Então nós estamos estudando sobre a lei ainda. Por que a gente está dando essa ênfase nessas alianças de Deus com os homens? A gente hoje vive na nova aliança. A gente vive na graça, na dispensação da graça. A gente não vive mais na lei, que foi a antiga aliança. Então, a Bíblia contém as duas coisas. E há muita confusão no meio evangélico por conta disso. E as pessoas, muitas delas, não têm discernimento do que é a aliança velha, a velha aliança, e do que é a nova aliança. As pessoas acham assim, não, é o Velho Testamento, o Novo Testamento, então o que tiver ali a gente pode cumprir, a gente pode fazer. E não é assim. Nós tivemos nas 3 últimas aulas, Paulo combatendo o uso da prática da lei. O tempo todo Paulo combatendo as práticas da lei, porque nós não somos mais justificados pelas obras da lei. Não é você fazer ou cumprir as obras da lei que vai te tornar justificado, que vai te tornar justo, mas é a fé. Aleluias. Então hoje a gente vive pela fé, não vivemos mais por obras. Então hoje nós vamos entrar numa das peculiaridades que tem na velha aliança, que é diferente da nova aliança, algo chamado pecado. Nós vamos ver a respeito do pecado na velha aliança e vamos ver a respeito do pecado na nova aliança, a diferença que tem. Porque se nós estamos em uma nova aliança, e a Bíblia fala que essa aliança é uma aliança superior e de superiores promessas, então muitas coisas, aliás, todas as coisas que estavam na lei, na graça elas são superiores, e a gente tem que entender a respeito disso. Há muita confusão a respeito do pecado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui hoje. Todo mundo aqui pecou hoje, pecou ou não pecou? Alguns desses pecados nós nem pedimos perdão, é verdade ou não é? Alguns deles a gente vai até dormir sem pedir perdão. Mas, se a gente morrer amanhã cedo, nós vamos para o céu ou nós vamos para o inferno por conta desse pecado? Então, esse tipo de coisa é uma dúvida que tem no nosso meio, e que às vezes a gente ouve muitas pregações de um jeito, pregações de outro, e condenação em cima de condenação. Então a gente vai estar estudando hoje a respeito disso, a respeito do pecado. Como é que Deus tratava o pecado no Velho Testamento, na antiga aliança, na lei, e como é que Deus trata o pecado na graça. Não é como você trata, é como Deus trata, porque pecado é pecado, e pecado gera o quê? Morte. Paulo diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte espiritual. Morte espiritual. Na primeira aliança que nós lemos, que nós estudamos, na aliança edênica de Deus com Adão no Éden, Deus deu uma lei para Adão. Deus falou assim, olha, você pode comer de toda árvore no jardim, mas da árvore que está no meio do jardim, dela você não coma, porque se você comer, é certo que você vai morrer. Então ele tinha uma lei para cumprir, Adão tinha, e Adão não cumpriu essa lei. E o que aconteceu com ele? Morreu espiritualmente. Ele, que era um homem que tinha plena comunhão com Deus, passou a ser um homem comum. Então nós vamos dar uma lida aqui, primeiramente, o que é pecado. Vocês abrirem 1 João, capítulo 3? Eu sei que tem muitas Bíblias que têm diferentes traduções. Isso pode gerar um pouquinho de confusão, mas a gente vai tentar responder o máximo que a gente puder. Então o que é pecado? Vamos ver, segundo a Bíblia, o que é pecado. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então ele fala, toda pessoa que vive costumeiramente, ou continuamente, certo? Pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Fala assim, o pecado é a transgressão da lei. Isso é pecado. Então o que Deus deu na lei e alguém transgrediu, aquilo se torna um pecado. Foi o que aconteceu com Adão. Deus deu uma lei para Adão, Adão transgrediu a lei, tornou-se pecado, e o pecado entrou no mundo por causa de Adão. Mas a gente vai entrar agora fundo nesse assunto. Abram em Romanos 5,12, por isso que eu quero que vocês mexam muito na Bíblia de vocês hoje. Romanos 5,12. Nós vamos falar primeiro sobre o pecado antes da lei. Porque a lei a gente sabe que foi dada a Moisés, certo? A lei foi dada a Moisés, mas antes de Moisés, teve muitas coisas na Bíblia. Então nós vamos falar a respeito disso, o pecado antes de Moisés. Depois nós vamos falar sobre o pecado na lei de Moisés. Depois vamos falar sobre o pecado
depois de Jesus, na graça. Amém? Então, primeiramente, nós vamos falar sobre o pecado antes de Moisés, antes da lei, ok? De Adão até Moisés, para ficar melhor. Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Então, o pecado entrou por um homem, quem? Adão. Por meio de Adão, o pecado entrou no mundo. Quer dizer, então, que antes de Adão pecar, no mundo não havia pecado, porque o pecado entrou no mundo através da vida de Adão, ok? Agora 1 João 3,8, 1 João 3, versículo 8, acharam aí? Aquele que vive habitualmente no pecado, irmãos, vive habitualmente, aquele que está praticando o mesmo pecado sempre, ok? Aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo. Então, o pecado entrou no mundo pelo diabo, mas através de Adão. Foi o diabo que trouxe o pecado, e o pecado entrou na vida de Adão, e de Adão passou para todo ser humano. Então todo homem, após Adão, ele tinha uma natureza pecaminosa. Quer ver? Abram aí em Romanos 7,5. Nós estamos falando a princípio sobre o pecado de Adão até Moisés. Acharam Romanos 7,5? Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, fala assim, quando éramos dominados pela natureza pecaminosa. Então quer dizer que hoje, quem está em Cristo não é mais dominado pela natureza pecaminosa. Porque aqui, Paulo está falando, quando éramos dominados por essa natureza. Hoje nós não temos mais a natureza de pecado. Hoje nós temos a natureza de Deus nas nossas vidas. Vírgula. As paixões dos pecados, instigadas pela própria lei. Olha só, a própria lei que Deus deu, instigava a carne. Ou seja, ela dava para a carne a vontade de pecar. Porque a carne, ela tende sempre para o pecado. A nossa carne, ela sempre vai tender para o pecado. Aí ele fala, agiam livremente em nosso corpo. Está vendo? Que as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente nos nossos corpos. Então os nossos corpos, eles eram dominados pela paixão pecaminosa. Nós tínhamos a tendência de pecar, de maneira que dávamos frutos para a morte. Por isso é que todos nós, antes de Cristo, estávamos mortos para Cristo, estávamos condenados ao inferno, porque a nossa carne, instigada pela própria lei, ela queria pecar e isso dava fruto para a morte. Agora abram em Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Está falando que é o seguinte, a morte entrou por Adão, e a natureza pecaminosa, a partir de Adão, passou para todos os homens. E todos os homens pecaram, ou seja, mais cedo ou mais tarde, todo homem iria pecar. Todo homem iria estar condenado. Todo homem iria transgredir a lei de Deus. Então ele está falando que a natureza pecaminosa do homem, mais cedo ou mais tarde, ia fazer com que o homem pecasse. Isso nós estamos falando, irmãos, a respeito do pecado antes de Moisés, ok? Depois de Adão, entre Adão e Moisés. Romanos 5, 13 e 14. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Para aqui um pouquinho. Então, antes de Deus dar a lei para Moisés, não faça isso, não faça aquilo outro, o pecado já estava no mundo. Aí ele fala assim, mas como não tinha lei, o pecado não era levado em conta. Ou seja, as pessoas pecavam e não se preocupavam. E não estavam nem aí se estava pecando ou não. Você e eu, quando a gente era do mundo, a gente, por exemplo, xingava. Só que xingar para nós naquela época era uma coisa que não era pecado. Eu podia xingar o dia inteiro. O pecado não vinha em mim, eu estou xingando, não preciso parar de xingar. Não vinha isso. Quem fumava um cigarro não tinha consciência de que era pecado. Se eu olhasse para uma mulher com intenções erradas, para mim não era pecado, era normal. Eu não tinha consciência de pecado. Eu tinha consciência da lei que havia. Por exemplo, eu não podia passar de 80 km por hora no trânsito, porque havia uma lei que falava que eu não podia transgredir aquilo ali. Mas, por exemplo, eu podia beber o dia inteiro cerveja. Aquilo não era pecado para mim. Era para você?
Não. Aquilo era a coisa mais normal do mundo, porque o pecado não era levado em conta, porque não tinha lei para nós. Então a gente vivia com a nossa natureza pecaminosa. E quanto mais eu pecava, irmãos, eu não falava assim, nossa, eu estou piorando. Não, para mim era tudo normal. Para mim eu estava melhorando. Quanto mais eu bebia, eu achava melhor. Quanto mais eu tinha mulheres, namoradas, mais eu achava melhor. Entendeu? Agora, tinha lei que falava assim, não mate, não roube. Então essas leis eu obedecia. Mas as leis que não tinha, por exemplo, se eu odiasse alguém, quando eu odiava alguém naquela época, não era pecado para mim. Eu não conhecia lei sobre ódio, não é verdade? Então antes de nós conhecermos Cristo, é a mesma coisa do povo quando viveu sem lei, antes de Moisés. Então eles pecavam voluntariamente e sem preocupação nenhuma. Aí vamos continuar aqui no versículo 13 que nós estávamos lendo, né? Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até o dia de Moisés. Ou seja, mesmo as pessoas não tendo lei, mesmo as pessoas pecando sem saber, todas morriam. É o que está falando aqui, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. Mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão. O que ele está dizendo? Que Adão tinha uma lei para ele. Se você comer, você vai morrer. Os outros não tinham. Então ele fala, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado à semelhança da desobediência de Adão, o qual era uma prefiguração daquele que haveria de vir. Então o pecado, irmãos, antes de Moisés, as pessoas pecavam e a morte reinou naquele período. Que morte? Morte espiritual. Todo homem naquela época que vivia na prática do pecado morria, ia para o inferno. Pastor, mas teve pessoas salvas naquela época? Teve. Enoque foi arrebatado. Teve várias pessoas que foram salvas. Como que eles foram salvos então? Pela fé. Ali lá em Hebreus 11, os heróis da fé. Lá tem Noé, lá tem várias pessoas dessa época que foram salvas mediante a fé. Amém? Romanos 5,19. Sendo assim, como por meio da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Por causa da desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Assim também, por intermédio da obediência de um único homem, muitos serão justos. Agora deixa eu perguntar para você. Ele está falando que por Adão veio o pecado. E o pecado tornou muitos homens pecadores. Mas que pela obediência de um, Jesus Cristo, muitos se tornarão justos. Então, em qual classe que nós estamos? Qual classe que você está? Na classe daquele que é um pecador ou daquele que está justificado? Daquele que está justificado por Cristo. Pastor, mas eu cometo pecado. Comete. Eu vou falar daqui a pouco a respeito disso também. Tá? Por isso eu quero trazer esse estudo hoje sobre o pecado antes da lei, na lei e na graça. Para a gente entender como é que Deus tratou o pecado na vida do homem. 1 João 3, do 8 ao 10. 1 João 3, do 8 ao 10. Então fala assim: aquele que pratica o pecado procede do... porque o diabo vive pecando desde o princípio. O que ele está falando aqui, irmãos? Aquele que pratica o pecado. É aquele que está na prática do pecado. Não é aquele que peca, está entendendo? É aquele que está na prática do pecado. Por exemplo, isso, no mesmo pecado, sem se arrepender, com a consciência de que está pecando e não se arrepende. Isso é a prática do pecado. Por exemplo, se eu roubo e eu continuo roubando, mesmo sabendo que isso é pecado, mas eu continuo roubando. Então ele está falando aqui que quem vive na prática do pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele não está falando aqui todo aquele que é nascido de Deus não peca. Ele está falando todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Irmãos, porque quando nós nascemos novamente, a lei de Deus veio para os nossos corações. E quando a gente peca, a gente logo sente dentro do nosso coração o Espírito Santo nos impulsionando a não pecar mais. E a gente luta contra esse pecado.
até parar de pecar. Amém? Então a gente peca, mas a gente não pode viver na prática do pecado. Um deslize aqui, outro deslize ali, a gente faz. Todo mundo aqui faz. João falou, aquele que não peca, diz que não peca é mentiroso. Então todos nós pecamos, mas nós não podemos viver na prática de um pecado. Aleluias. Versículo 9, continuando, né? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente, ou seja, a palavra de Deus. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então ele está falando, nisso a gente conhece quem é filho de Deus e quem é filho do diabo. O filho do diabo vive na prática. O filho de Deus não vive na prática do diabo. O filho do diabo não ama seu irmão. O filho de Deus ama seu irmão. Então isso aqui era o pecado antes de Moisés. Agora vamos ver o pecado na lei. Depois que Deus deu para Moisés a lei. Abram em Romanos 5:20. Sobreveio a lei para que avultasse ou revelasse o pecado. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ou seja, Deus ele viu que o homem estava pecando e estava morrendo. E Deus não se agradava daquilo. Então Deus falou, eu preciso mostrar para o homem que eles estão pecando. Porque eles estão pecando, mas eles não sabem que estão pecando. Aí o que é que Deus faz? Traz a lei. A lei foi dada para o povo de Israel através de Moisés, lá no Monte Sinai. Deus deu as leis para eles lá. E com as leis, eles passaram então a transgredir aqueles mandamentos. E quando eles transgrediam aqueles mandamentos, eles entendiam, pequei. Ou seja, agora, depois da lei, chega ao homem a consciência do pecado, coisa que ele não tinha antes da lei. Então a lei serviu para isso, para revelar o pecado, para mostrar para o homem que ele era pecador. Levítico 4, versículo 27. Levítico 4, versículo 27 até o 31. Olha como Deus agia na vida do homem com relação ao pecado. Levítico 4, versículo 27 até o 31. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Ou seja, qualquer um que pecar, mesmo sem saber que está pecando, será considerado culpado. Isso aqui é Deus falando para o povo lá. Isso era uma lei. Sendo assim, quando se conscientizar do seu pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Ou seja, depois que ele entender, nossa, aquilo lá foi um pecado, pequei, precisa pegar uma cabra e levá-la, e essa cabra tem que ser sem defeito. Versículo 29. Porá a mão sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas, em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo, e ela será perdoada. Então como é que Deus tratava o pecado na lei? Você pecou, você vai ter que sacrificar um animal. E depois que você sacrificar esse animal, o seu pecado será perdoado. Então é assim que funcionava na lei. Nisso aqui, irmãos, muitas vezes não havia arrependimento. Era apenas um ritual. Não era algo no coração deles. Nossa, eu pequei, eu fiz aquilo, agora eu tenho que apresentar. Apresentou, matou o animal, está perdoado, beleza, estou zerado. Aí vocês vão abrir agora em Hebreus 10, 3. A gente vai ver Hebreus 10, versículo 3. O que o Novo Testamento fala desse ritual. Contudo, essas cerimônias de sacrifícios promovem todos os anos uma recordação dos pecados. Porque é impossível que o sangue de touros e bodes, que está escrito aí a próxima palavra aí, remova pecados. Fala assim, é impossível que sangue de touros e bodes remova
pecados. Mas nós vimos lá que quando a pessoa apresentava um animal, o pecado era perdoado. Era ou não era? Era perdoado, mas não era removido. Por que não era removido? Porque o homem tinha a natureza pecaminosa. O pecado estava dentro dele. Salmos 32:1, abram lá. Salmos 32:1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Então o que acontecia na lei? O pecado, ele era apenas coberto. Como é que funciona isso? Era o seguinte: todo mundo aqui limpa a casa, né? Então vamos supor que sua casa está suja e você dá uma faxina na sua casa e pega aquele tanto de lixo. Aí você vai lá no tapete da sala e joga o lixo embaixo do tapete. Quem faz isso aí? Pega o lixo e joga embaixo do tapete. Cobriu o lixo. A casa está aparentemente limpa, mas a sujeira está lá dentro. Então quando fala que o pecado era coberto, era isso. Porque o sangue de animais, ele não removia os pecados. Ele não tinha poder para remover. A pessoa era perdoada, a casa estava limpa, mas o pecado estava lá. Estão entendendo? Assim funcionava na lei, estava lá escondidinho. Porque o homem tinha a natureza do pecado. Amém? Hebreus 10, versículos 5 e 6. Pelo que entrando no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitastes em holocaustos e oblações pelo pecado. Então Deus, ele não tinha prazer em sacrifícios de animais. Deus não se agradava dos sacrifícios de animais. Por quê? Porque o sacrifício dos animais não podia remover o pecado do homem. Ele apenas cobria o pecado, mas o pecado estava lá. Então, assim funcionava o pecado na lei, na antiga aliança. Agora vamos ver como é que funciona o pecado na nova aliança. Abram em Marcos capítulo 1, versículo 4 e versículo 5. Assim apareceu João, o Batista, no deserto, pregando o batismo de arrependimento para remissão dos pecados. Remissão é quitação, tá? Para quitação dos pecados. E saíam a ter com ele toda a terra da Judéia e todos os moradores de Jerusalém, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então João, quando ele apareceu pregando o quê? O arrependimento. Na lei era só oferecer um animal. João Batista agora, ele chega pregando o arrependimento para remissão, para quitação, para você não ficar devendo mais nada a respeito do pecado. Aí em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira. Você vê que Jesus, ele não cobria o pecado, mas ele tira o pecado do mundo. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. Amém? Olha a diferença, irmãos, da vida do homem na velha aliança e na nova aliança. Agora Jesus, ele se manifestou para tirar. Não foi para cobrir mais o pecado e deixar lá, mas agora foi para, de uma vez por todas, tirar o pecado do mundo. E ele fala aqui ainda nesse mesmo versículo, que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. E nós vamos ver agora como é que foi feito isso, através da pessoa de Jesus Cristo. Como é que ele conseguiu tirar o pecado do homem. 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João 1, 7. Mas se andarmos na luz, tem uma condição, irmão. Se você andar na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica. O sangue nos purifica de todo pecado. Ou seja, ele nos limpa de todo pecado. O pecado já não fica mais em você, porque o sangue de Jesus é quem faz isso na sua vida. Então ele purifica quem? Nós. Tem um termo que a gente usa erradamente na igreja, e até algumas músicas, que fala assim que Jesus lavou os nossos pecados.
Jesus não lavou os nossos pecados, Ele lavou a gente. Porque se Ele pegar um pecado, vamos pegar o pecado aqui, vou lavar e vou devolver para Ele. Aí devolve o pecado limpo para nós. Ele não lavou os pecados. Na Bíblia não tem que Jesus lavou os pecados. Jesus lavou nós com o sangue dele. E o sangue dele, irmãos, nos purificou de todo o pecado. Olha que obra maravilhosa. O pecado que antes te dominava, o pecado no qual você era escravo dele, Paulo fala que nós éramos escravos do pecado antes de Cristo, agora já não está mais dentro de nós, porque o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. Mas como é que fica a vida do homem na nova aliança a partir do momento em que ele é purificado dos pecados? Pode continuar pecando? Não. 2 Coríntios 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Você já viu aquele termo que fala assim, que você é o que você come? Tem um ditado aí que fala assim, você é o que você come. Ou seja, se você come um sanduíche, aquele sanduíche passa a fazer parte de você, está unido com você. Então tudo que entra no seu corpo passa a fazer parte de você. É por isso que tem esse ditado aí, que você é tudo que você come. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz. Na cruz, Jesus ele recebeu todos os pecados do mundo. Por isso é que João Batista falou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então na cruz, Jesus ele recebeu todo o pecado. E o corpo dele se tornou pecado. Deus o fez pecado por nós, porque ele recebeu os nossos pecados. Jesus recebeu o pecado no corpo dele lá na cruz, certo? E o que aconteceu lá na cruz, quando ele recebe esses pecados? Jesus se tornou pecado. João 19, 31 até o 34. Ora, os judeus, como era a preparação, e para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, pois era grande aquele dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados dali. Foram então os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas vindo a Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu água e sangue. Irmãos, o pecado contaminou o corpo de Cristo, não contaminou o sangue de Cristo. Jesus recebeu os pecados no seu corpo, não foi no seu sangue. E graças a Deus que foi um soldado lá e furou ele, que o sangue dele desceu e caiu na terra. O sangue que hoje lava todo aquele que nele crê. E a Bíblia fala que não saiu só sangue, mas saiu sangue e água. O que isso quer dizer? Vamos lá para 1 João 5. 1 João 5, versículos 6 até o 8. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E estes três concordam num. Está falando que o sangue e a água que desceram de Jesus, que caiu na terra, é que testificam sobre Jesus na terra. Ou seja, que todo aquele que crer em Jesus recebe o testemunho de Cristo. E se você continuar lendo aí, você vai ver que esse testemunho que você recebe é vida. Amém? Então, a água e o sangue que verteram de Jesus, que o soldado foi lá e furou ele, após ele estar morto, que caiu sobre a terra, testificam sobre ele, para que todo aquele que nele crê. Aleluias? Então o sangue de Jesus continuou na terra, o corpo dele foi para o sepulcro, mas o sangue dele foi derramado. E quando a gente crê nele, esse sangue nos lava e nos purifica de todo pecado. Amém? Hebreus 9, 24 até o 28.
Já estamos acabando. Hebreus 9, 24 até o 28. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote, de ano em ano, entra no santo lugar com sangue alheio. Doutra forma, necessário lhe fora padecer muitas vezes, desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado. Jesus se manifestou para destruir o pecado, pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Então aqui está falando que Ele levou os nossos pecados. Irmãos, isso era motivo de você estar pulando aí, dando risada, alegre e feliz da vida, porque agora você vai para o céu, porque no céu não vai entrar pecador, no céu só vai entrar quem foi lavado pelo sangue de Jesus. Então ele fala que o sacrifício de Cristo foi um só, que Cristo não precisa ficar se sacrificando todo ano, como os sacerdotes faziam, foi um só sacrifício. Então hoje, quando a gente peca, o que a gente precisa fazer? Cristo já sacrificou, você já foi lavado e remido por Ele. Pastor, mas eu tive um período meu que eu vivi na prática do pecado mesmo. A Bíblia fala, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Não fala, irmão, que você precisa fazer nenhum sacrifício para ser perdoado de novo. Agora, o que tem que mudar é o seu coração. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, as pessoas que estão hoje na prática do pecado, o que elas precisam fazer para serem salvas? Novamente, confessar e deixar. Eles não precisam mais de um sacrifício de Cristo. Cristo já sacrificou. Eles não precisam mais batizar de novo. Tem pessoas que acham que precisa ficar batizando de ano em ano o pecado ser lavado. Eu tenho que batizar porque eu pequei demais esse ano. Ou outros falam assim, não, deixa eu só vou batizar daqui quando eu tiver com 18 anos, que aí dá tempo de eu pecar à vontade. Irmão, não adianta nada você com 18 anos batizar se o seu coração não se converter, se o seu coração não se arrepender. Porque João Batista pregava arrependimento. Não é o batismo que vai salvar, é o coração quebrantado e contrito. A esse Deus não desprezará. Aleluias. Hoje em dia, irmãos, as igrejas estão cheias de coisa, cheias de mandinga evangélica. Tem igreja aí que você aceitou Jesus, creu em Deus, creu em Jesus, aceitou Jesus, foi batizado. Aí você ainda precisa escrever uma listinha dos seus pecados tudinho, pregar numa cruz, tacar fogo na cruz para os pecados ser perdoados. Ou fazer como é que eles chamam? Regressão. Para eu lembrar os pecados que eu fiz e pedir perdão pelos pecados que eu cometi, para assim ser perdoado. Vou fazer uma regressão. Vou voltar quando eu tinha 6 anos de idade, 10 anos de idade, quando eu pequei, quando eu xinguei. Para com isso, irmãos. Isso não está na Bíblia. Não tem negócio de regressão na Bíblia. Não tem negócio de fazer listinha de pecado na Bíblia. Quem vai lavar o homem do pecado é o sangue de Cristo. E é uma vez por todas. Hebreus 10, 12. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. Daí por diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, pois com uma só oferta tem aperfeiçoado para sempre os que estão sendo santificados. E o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Agora fala da nova aliança, ó. Diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações. Hoje a lei, irmão, não está mais em uma tábua de pedra para nós seguirmos, para nós sermos obrigados. Hoje ela está nos nossos corações, Ele fala, colocarei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Todo mundo aqui sabe quando peca, irmão. E não me lembrarei mais
dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oferta pelo pecado. Se Cristo já pagou o preço pelo seu pecado, irmão, não precisa de mais nada. É isso que ele está falando aqui no finalzinho. Amém? Irmãos, hoje a gente vive pela fé, não é por obras. Hebreus 10, versículo 26. Agora nós vamos ver o caso de pessoas que, após terem nascido de novo, vivem na prática do pecado. Hebreus 10, 26 até o 31. Porque se voluntariamente continuarmos no pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas uma expectação terrível de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, ele vai explicar como é que era a lei. Havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança, com que foi santificado, e ultrajar o Espírito da graça. Olha só, haverá um castigo muito maior para aquele que conheceu, mas que profanou o sangue de Jesus, aquele que pisou em Jesus, aquele que ultrajou o Espírito Santo, o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem é que vai cair nas mãos do Deus vivo? Aquele que está na prática do pecado. Haverá juízo para essas pessoas. Deus julgará o seu povo. Não, o juízo é só para os ímpios. Não, irmão, Deus vai julgar a igreja também. As nossas atitudes também serão julgadas. As práticas pecaminosas de cada um de nós serão julgadas por Deus. E aquelas pessoas que estão nessas práticas e não se arrependem, elas serão castigadas pior do que as pessoas da lei. Agora, irmãos, teve alguém que entendeu, para a gente encerrar, uma pessoa que entendeu a graça de Deus no Velho Testamento. Sabe quem foi? Davi. Abra em Salmo 51. Você vai ver que Davi, ele entendeu a graça, mesmo estando na lei. Irmãos, eu entendi porque que a Bíblia fala que Davi é um homem segundo o coração de Deus. É porque Davi conhecia o coração de Deus. Davi conhecia qual era a vontade do coração de Deus. Irmãos, vocês sabiam que Davi, ele entrou no templo e comeu o pão da preposição? Qualquer outra pessoa que fizesse isso, irmão, morreria. Não podia. Só quem podia entrar lá e comer eram os levitas. Davi era da tribo de Judá, mas ele foi ousado e entrou lá e comeu o pão. Você sabia que Davi, ele, ao invés de ter um tabernáculo com a presença de Deus escondida do povo, ele construiu uma tenda e todo o povo tinha acesso à presença de Deus? Mesmo estando na lei, ele entendeu a graça de Deus. Por isso é que ele foi um homem segundo o coração de Deus, porque Davi não vivia preso nas leis. Davi conhecia o amor de Deus. Olha em Salmo 51, versículo 1 até o 17. Isso aqui é tremendo, irmão. Essa revelação que Davi tem. Isso aqui foi após ele ter pecado com Batseba, porque adulterou. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Olha o que ele fala: apaga as minhas transgressões. As transgressões do homem podiam ser apagadas? Não, só coberta. Mas ele fala: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ou seja, ele sabia que Deus era um Deus misericordioso. Lava-me completamente da minha iniquidade. Isso era impossível Deus fazer na lei, irmão. Mas Davi entendeu e Davi pediu: lava-me da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Davi está falando o seguinte: eu sei, Deus, que eu tenho um pecado dentro de mim, mas me purifica dele, tira ele de dentro de mim, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus, eu sei que eu adulterei e sei que eu desejo adulterar, mas apaga, tira de mim o pecado, tira de dentro de mim isso. Versículo 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos,
de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Ou seja, o Senhor pode falar o que o Senhor quiser, o Senhor pode me julgar da maneira que o Senhor quiser, o Senhor está certo. Versículo 5: eis que eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Olha, irmão, ele entendeu isso aqui. Tu desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Irmão, Davi está falando da graça aqui. É o que ia acontecer na graça, que Deus tirou o coração de pedra do homem e colocou um coração de carne, e Deus colocou nesse coração as leis dele. Versículo 11: não me lances fora da tua presença. Porque, irmão, todo homem seria lançado fora, todo homem deveria morrer. O pecado de Davi, irmão, foi um pecado para a morte. Adultério era pecado de morte. Todo mundo que adulterasse deveria ser o quê? Apedrejado. Versículo 11: não me lances fora da tua presença, e não retire de mim o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Olha só, irmão, está falando de conversão. Naquela época ninguém convertia a Deus, não. Versículo 14: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua cantará alegremente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca proclamará o teu louvor, pois tu não comprases em sacrifícios. Se eu te oferecesse holocaustos, tu não te deleitarias. Viu como é que ele entendeu, irmãos? O sacrifício aceitável a Deus é o espírito quebrantado. Ao coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então Davi, ele entendeu o que nenhum homem na lei entendeu. Tudo que ele falou ali está disponível para nós hoje, mas não estava para eles naquela época. A irmã Kelly falou o seguinte: Davi entendia, mas Davi fez coisas terríveis. Irmão, se você pegar Davi e Saul, Saul foi o rei antes de Davi. Os pecados de Davi foram maiores que os pecados de Saul. Saul não adulterou, Saul não matou, Davi matou muitas pessoas. Davi fez muitas coisas erradas, mas mesmo na lei, a graça de Deus estava sobre ele. Vou repetir: mesmo na lei, a graça de Deus estava sobre Davi. É por isso que muitas pessoas falam assim: como é que ele pode ser um homem segundo o coração de Deus e pecar tanto? Você não peca, mas a graça de Deus está sobre você. Amém? Então, se fosse por meritocracia, todos nós aqui íamos para o inferno. Mas pela graça de Deus, nós somos salvos. Não é mérito nosso. Davi entendia, não era mérito dele, é mérito de Jesus. A Bíblia fala assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por intermédio de Jesus. Amém? Por isso é que hoje nós pecamos, mas nós estamos salvos em Cristo. O que nós não podemos fazer? Viver na prática do pecado. Amém? Vamos ficar em pé? Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos. Pai, em nome de Jesus Cristo, obrigado, Deus, pelo teu Filho Jesus. Obrigado pelo sangue de Jesus Cristo que nos lavou e que nos purificou de todo o pecado. Pai, obrigado pela tua graça que foi derramada sobre nossas vidas. Sabemos, Deus, que nós somos salvos não pelas nossas obras, mas somos salvos pela fé no teu Filho Jesus. Pai, obrigado, e que a cada dia o teu Espírito Santo possa nos guiar pelas veredas da verdade. Que não possamos, Deus, retroceder, que não possamos olhar para trás, que não possamos mais, Deus, ter prazer no pecado.
Deus, em nome de Jesus Cristo, o pecado faz parte do nosso passado. Hoje ninguém aqui, Pai, tem prazer em viver no pecado, porque o Teu Espírito que habita em nós, ó Pai, Ele está falando conosco a cada dia, Ele está nos mostrando o caminho da verdade, Ele está nos mostrando o caminho da santidade, o caminho da salvação. Por isso, Deus, nós Te louvamos, nós Te adoramos e nós engrandecemos ao Senhor. Pai, que cada um de nós aqui possa viver uma vida de alegria plena e de santidade plena no Senhor. Em nome do Teu Filho Jesus, nós Te louvamos, nós Te adoramos para todo sempre. Amém.